Nessa edição do Jornal do Univates, Anvat projeta perda de 25 milhões para municípios do Vale em um ano. Julho é o mês do cooperativismo. E ainda uma entrevista com o secretário do Planejamento de Lajeado sobre o plano diretor. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Univates está no ar. Boa tarde. A defasagem no efetivo da Brigada Militar obriga autoridades municipais a buscar alternativas para tornar os dias da população mais seguros em Estrela. Uma delas vai ser pleiteada hoje pelo presidente do Legislativo, Hernani Castro. A partir das 2 da tarde, os vereadores se reúnem com o secretário estadual da Fazenda em Porto Alegre. Depois tem encontro agendado com o representante da Secretaria de Segurança para tratar do aumento de horas extras da Brigada Militar. Uma normativa editada em 2015 prevê perdas dos municípios do Vale com valor adicionado nos sistemas de integração. A alteração vai gerar um grande prejuízo para o Vale. 25 milhões de reais a menos para o Vale do Taquari. O número é uma projeção de perda no retorno do ICMS com a mudança de regras no sistema integrado do setor primário. Antigamente era considerado o valor total quando o produtor rural devolvia para a empresa, mas com esta nova sistemática, as entradas são agora debitadas. E aí, essa diferença apurada se reflete em um ano, mais ou menos, em uma perda de 25 milhões de receita de ICMS. Segundo essa normativa, as cidades vão deixar de receber valor integral pelas aves ou suínos em fase de terminação. A projeção feita pela Anvat diz que Fazenda Vila Nova, por exemplo, não vai receber em um ano cerca de 530 mil reais. Vai ser um problema muito sério. Nós não podemos suportar essa queda na arrecadação, de forma alguma. A gente vem lutando, todos os municípios vêm lutando para aumentar a sua arrecadação, fazendo de tudo, e nós não podemos, de forma alguma, arcar com esse prejuízo. Os municípios não têm condições, e principalmente que vai recair sobre os municípios pequenos, os nossos municípios pequenos. O Vale, por exemplo, é um problema sério, que 99% dos municípios vão perder. Então nós temos que realmente fazer alguma coisa para reverter essa situação. Se a situação já não era confortável para a região, com isso os reflexos vão ser ainda mais negativos. Então, o que a gente sabe já dos administradores, eles vão ter que reduzir os investimentos na área da produção rural e, por sua vez, talvez tenha um êxodo rural maior ainda quando os administradores não poderão ter esses recursos para investir na produção. E então, este é o lado, eu acho que mais interessante que nós temos que verificar se nós conseguimos reverter isso aí. O próximo passo da Anvat começou ontem. Os representantes se reuniram para definir uma posição regional para ser levada no Congresso de Municípios da FAMURS, que acontece no dia 6 e 7 em Porto Alegre. E lá sim, a partir da FAMURS, trabalhar junto com o governo do estado para reverter essa situação. Porque na realidade, o estado não ganha nada com isso. Quem vai ganhar são os municípios, os grandes municípios industrializados que não dependem da agricultura. 90% dos municípios pequenos dependem 100% da agricultura. E se depende da agricultura, automaticamente vão sair perdendo. A construção do Hospital da Fundação para a Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais, a Fundef, outra vez está ameaçada. 2 anos e meio após a Câmara autorizar a doação de uma área de terra no bairro Universitário, o governo anuncia que a obra não pode ser feita, pois o plano diretor define aquela região como área residencial. O projeto autorizado a doação do terreno com 6.200 metros quadrados foi encaminhado à Câmara em dezembro de 2014. Com o intuito de habilitar estudantes para uma profissão em um curto espaço de tempo e com maior facilidade para entrar no mercado de trabalho, a Univates recebe inscrições para os cursos técnicos. O procedimento deve ser feito até hoje no link univates.br/técnicos. E no próximo bloco, julho é o mês do cooperativismo. A gente já volta.
voltamos com o segundo bloco do JU. Hoje, a coordenação da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde discutem em Estrela a possibilidade de instalação da instituição na cidade. A intenção é conseguir chegar em um denominador comum para manter a 16ª no Vale do Taquari. Em reunião com vereadores, o secretário do Meio Ambiente de Lajeado comentou a situação do aterro sanitário da cidade. Ele anunciou que a triagem vai voltar a operar em cerca de 15 dias. O trabalho estava parado desde abril, quando o Ministério do Trabalho decretou a interdição por falta de segurança. Segundo o secretário, foram instaladas placas de sinalização, muretas de contenção, telas feita de limpeza na área de recebimento e modernização do sistema de segurança das esteiras. Os trabalhadores também receberam um treinamento para a utilização de equipamentos de segurança e a célula de aterramento recebeu uma nova cobertura. No mês de julho é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. As primeiras experiências dessa área no Brasil começaram no século XVII, modelos que seguem até hoje. Aqui no Vale, o cooperativismo é forte. Agir de forma coletiva, trabalhar por um objetivo comum, isso é cooperar. Só em 2016, as cooperativas gaúchas cresceram 14,22%. A ideia é contribuir para o desenvolvimento social e econômico. Grupos se juntaram por um objetivo comum, nas comunidades, nas associações de uma forma geral, e uma delas é o cooperativismo, que é trabalhar coletivamente em prol daquilo que nós, temos em comum. E a forma cooperada começa nesta perspectiva, pensando produção, pensando distribuição de mercadorias, pensando aquilo que nos une, na perspectiva econômica. O cooperativismo brasileiro abrange 13 ramos de atuação. A que mais se destaca para nós é sim aquilo que fundamentalmente o Vale produz, que são as cooperativas vinculadas à produção de alimentos, que é do nosso agronegócio. Por quê? Porque as propriedades agrícolas estão todas elas muito voltadas ao agropecuário. E nessas condições voltadas à agropecuária, as cooperativas hoje que atendem essas cadeias produtivas é o que acaba sendo mais capilar, quer dizer, atende o maior número de famílias e gera, sim, emprego e renda muito vinculado a essas. Conforme a Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, a OCERGS, no ano de 2016, as cooperativas faturaram cerca de 41 bilhões de reais. É um movimento que tende a crescer, dado a sua natureza participativa e também dos resultados que vem apresentando. Então, as pessoas se sentem mais seguras, mais motivadas a participar de um movimento onde elas são, além de proprietárias, têm voz, têm vez, conseguem participar, conseguem dialogar com a gestão desse negócio que elas estão envolvidas, Então, isso dá um sentido de pertencimento muito mais forte e cria toda uma dinâmica que sem a cooperativa seria mais difícil, Para o economista, nas dificuldades financeiras, as pessoas procuram resolver os problemas de forma coletiva. Nas cooperativas, o associado participa diretamente das decisões. Normalmente, os negócios comerciais, normais e industriais, eles tendem a se retrair mais facilmente. Reduzir emprego, reduzir as suas atividades, e a cooperativa abraça essas pessoas. Então, eu acho que é um movimento também que tem um pouco a ver com a nossa crise, mas também com aquilo que eu falava antes, que era da seriedade com que as cooperativas são conduzidas. Hoje, se a gente for olhar o número no Brasil, em torno de 7 a 8% das pessoas estão associadas a cooperativas. Se nós colocarmos seus familiares, nós temos quase 1/4 da população vinculada a alguma cooperativa. Então, realmente é um movimento que não é pequeno, é um movimento que está realmente muito engajado na economia nacional e isso faz ele ter força e atrair mais gente. Parabéns às cooperativas pelo mês. Agora, a previsão do tempo. Hoje à tarde, o sol continua presente na região, mas pode estar acompanhado de nuvens em alguns momentos. As temperaturas devem subir gradativamente. As próximas horas vão ser agradáveis, com máximas que ficam em torno de 23 graus. Já perto da noite, as temperaturas voltam a cair. Confira as temperaturas para amanhã.
Voltamos com o terceiro bloco do JU. Lajeado iniciou esse ano o plano diretor da cidade, que vai definir várias questões estruturais e aí por diante da cidade para os próximos 20 anos. E por isso a gente recebe aqui nos estúdios da TV Univates o secretário de Planejamento de Lajeado, Rafael Zanata. Rafael, muito bom te receber aqui no Jornal do Univates. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui também. Começo te perguntando o seguinte, até para explicar para o nosso telespectador basicamente quais são as diretrizes do plano diretor. O que é esse projeto, no que ele consiste? O Plano Diretor 2040, que é a proposta que a gente está fazendo agora, é um projeto que visa pensar Lajeado para os próximos 20 anos, aproximadamente, até 2040. Vale lembrar, é importante que Lajeado possui um plano diretor, né? Desde 73, por aí, Lajeado já contempla planos diretores, não nos mesmos moldes que a gente tem hoje, mas tentando já criar um desenvolvimento para a cidade. E a partir do Estatuto das Cidades, todas as cidades foram obrigadas a ter um plano diretor. Mas esse plano diretor versava muito sobre a questão do planejamento urbano da cidade. E esse projeto que a gente está desenvolvendo agora, ele tem uma ideia de trazer outros eixos temáticos para dentro dessa discussão, para que a discussão seja mais ampla e, consequentemente, consiga abranger mais parcelas da nossa sociedade. Eixos que tem também a parceria aqui da Univates, né? Sim, com certeza. Desde o início desse trabalho, que foi dividido em 12 meses, né? Então esse projeto é um projeto de 12 meses. Desde o início, a Univates foi uma grande parceira, ela foi convidada pelo prefeito e até pela seu protagonismo dentro da nossa região e principalmente da nossa cidade, ela foi convidada para oferecer o aparato técnico e tecnológico que ela possui. Então, esse trabalho vem sendo feito a várias mãos e uma delas é da Univates, que ofereceu seu escritório de arquitetura e participa da elaboração, principalmente da parte de análise de dados, para que a gente possa planejar o futuro tendo um entendimento de como nós estamos hoje, né? Então, a Univates está sendo uma grande parceira e uma grande influenciadora nesse projeto. Além da Univates também e do poder público, da administração de Lajeado, outras pessoas que têm participado e precisam participar são a comunidade, né? São as pessoas realmente aqui de Lajeado, tanto que ontem começaram as reuniões com as comunidades, começou o bairro Campestre e o Bom Pastor. Né? Exatamente. Um plano diretor para funcionar, ele precisa ter a participação de toda a comunidade. É impossível pensar a elaboração de um plano diretor que seja feito unicamente num escritório, numa sala, talvez numa outra cidade ou até mesmo dentro da prefeitura. Então, desde o início desse projeto, se chamou outros secretários de planejamento passado, se chamou entidades que, num passado recente, já tinham criado planos para o desenvolvimento da nossa cidade e está se buscando escutar todas as comunidades da nossa cidade. E, a partir de ontem, então, começaram as reuniões comunitárias, que até fica o convite aqui para todos os espectadores que busquem em quais dias vai acontecer a reunião no seu bairro, para que participe. Ontem eu estive no Bom Pastor, meu colega esteve no bairro Campestre, e a ideia é, depois dessa análise inicial que nós fizemos, levar para a comunidade o que a gente entendeu que é Lajeado hoje, para buscar entender qual é a realidade que essas pessoas estão vivendo dentro dos seus bairros e quais são as necessidades que elas vão enfrentar daqui para frente. Um plano com essa ousadia de tentar prever 20 anos precisa estar atento no que a comunidade realmente precisa. E, Rafael, quais que são as principais questões que se debatem assim, nesse encontro com a comunidade? O que se levanta lá? Durante essas discussões, a gente busca entender o que Lajeado vai precisar, o que aquela comunidade especificamente vai precisar para que num futuro de 10, 15 anos ela não seja surpreendida por alguma grande obra ou um crescimento que não foi planejado. Então a gente tenta levar, não só buscar nessas reuniões, não só a discussão sobre um problema pontual, por exemplo, um buraco de rua, a falta de um quebra-mola. Isso são questões que a administração tem que resolver no decorrer do ano, sem necessidade de um plano diretor. O plano diretor busca, por exemplo, o seguinte: a gente vê um bairro com um grande potencial de crescimento populacional, por exemplo. As escolas e postos de saúde daquele bairro hoje estão de acordo com as necessidades. Mas se todos aqueles terrenos que possuem lá receberem casas, receberem moradores, o que aquele bairro vai precisar para que ele não seja pego de surpresa daqui a 10 anos? Então, prever alargamento de ruas, prever nos futuros loteamentos ruas mais largas que deem acesso para essas comunidades, prever locais onde possa ser feito um posto de saúde, uma escola. Isso tudo está
possivelmente não vão ser projetos que a partir do plano diretor, ano que vem já comecem, mas que eles preparem a comunidade para que receba isso no futuro, conforme for necessário. Além desse contato com a comunidade nessas reuniões, que vão ser 33 ao decorrer desse processo que começou ontem, existe um outro espaço aqui no centro da cidade que a comunidade também pode ir até lá, pode participar, né? Exatamente. O escritório do plano, que a gente chama, é justamente uma tentativa de levar o plano diretor para a comunidade para ser discutido. Por exemplo, ontem na reunião, ao finalizar, eu falei, pessoal, talvez hoje vocês não lembraram de todas as situações que abrangem o bairro de vocês, mas que nós temos um escritório que vai ficar até o final do ano lá aberto para receber as sugestões que vocês tenham. Podem ir lá, fica o convite para toda a comunidade, pode ver os mapas que nós estamos fazendo, pode ver o trabalho que está sendo realizado e a partir daí propor sugestões, propor inclusive críticas ao que a gente tem hoje, para que a gente possa justamente criar um plano que esteja de acordo com a comunidade. A gente entende que um plano, se não for feito para e pela comunidade, ele tem muito pouca serventia no plano prático da cidade. Certo, a gente vai chegando no fim desse terceiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo e em seguida tem mais entrevista com o secretário de Planejamento aqui da cidade sobre o Plano Diretor 2040. Voltamos com o quarto e último bloco do JU. Hoje nós estamos recebendo aqui na bancada do Jornal do Univates, Rafael Zanata, ele que é o secretário do Planejamento aqui da cidade, para falar sobre o Plano Diretor Lajeado 2040. Rafael, no bloco anterior a gente estava falando sobre essa questão do contato com a comunidade, os encontros que vêm acontecendo e vão acontecer a partir de ontem, começaram ontem, né? E também sobre o espaço que nós temos hoje no centro específico para falar sobre plano diretor. Te pergunto o seguinte, por que fugir e por que sair daqui a pouco da administração municipal, sair lá do local da prefeitura e ir para outro espaço da cidade? Essa foi uma discussão que desde o início percorreu a prefeitura nessa discussão do novo plano diretor. Então, se a gente pegasse uma sala lá dentro da prefeitura, escondida dentro da Secretaria do Planejamento, por exemplo, seria uma maneira, às vezes, acaba até coagindo as pessoas de ir lá e dar sua contribuição, e é justamente o contrário que a gente quer. A gente quer que todas as pessoas venham, participem e deem suas opiniões. E, principalmente, vejam o trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Então, tu vai chegar no escritório do plano, tu não vai, deixe sua sugestão aqui, não. Tu vai ver todo o trabalho que está sendo desenvolvido, nas paredes, os mapas que estão sendo criados. Então, levar isso para o centro da cidade possibilita que as pessoas venham, visualizem o trabalho que está sendo feito, até entendam muitas vezes, né? Porque às vezes a discussão sobre o plano parece uma coisa muito longe da nossa realidade, mas na verdade afeta a vida de cada um dos lajadenses e até das pessoas de fora da cidade que acabam visitando Lajeado. Então ter essa aproximação com a comunidade faz com que esse plano seja ainda mais completo e consiga atingir o objetivo principal, que é trazer uma melhora de qualidade de vida para todos que vivem na cidade. Rafael, tu falou antes que esse plano diretor especificamente ele é diferente dos anteriores que estavam aqui, estavam presentes em outras administrações de Lajeado. Te pergunto, nesse plano, quais são os eixos que ele vem pensando e que pensa para frente? A legislação que rege o plano diretor, a legislação nacional, ela prevê que o plano diretor verse sobre o urbanismo, planejamento urbano em geral. Esse projeto é um pouco mais audacioso porque ele traz outras áreas que normalmente não estão dentro do plano diretor. Então, quando a gente fala em saúde, em educação, em desenvolvimento social, economia, meio ambiente, o próprio urbanismo, mas com aspectos administrativos da prefeitura, essa parte toda, todas as secretarias estão envolvidas no plano e elas vão trazer as suas informações de quantos alunos nós temos hoje na rede pública, qual a nossa taxa de natalidade. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue planejar melhor todos esses eixos, a gente consegue justamente fazer um plano diretor integrado e não só urbanístico, né? Então, a gente vai conseguir prever, vamos tentar pelo menos, prever como o Lajeado vai estar daqui a 20 anos e nos preparar para isso, né? Não chegar lá e ser pego de surpresa, como eu tinha falado anteriormente. Certo. Rafael, falando ainda desses encontros comunitários que vão acontecer, existe um planejamento? Quais vão ser os próximos que vão acontecer nos bairros aqui da cidade? Sim. Hoje à noite, por exemplo, nós temos um encontro em Moinhos, no bairro Moinhos, amanhã no Verdes Vales, e assim até 15 de agosto, os 33 encontros. A prefeitura vai estar disponibilizando
no seu site as datas, mas todos os presidentes de bairros foram contatados e estão avisando suas comunidades. A gente fez uma reunião inicial com todos os presidentes de bairro inicialmente para explicar o propósito desse plano, para que quando a gente chegue na comunidade, o pessoal já esteja familiarizado um pouco com o tema e possa levar isso adiante, possa contribuir, possa dar sua sugestão. A gente faz uma ata, anota tudo que está sendo feito, para que posteriormente sejam propostas soluções para esses questionamentos que foram feitos. Rafael, não te perguntei diretamente, mas eu acho que é sempre importante a gente ressaltar o quanto é fundamental que a comunidade participe desse processo agora de criação do plano diretor da cidade. A participação da comunidade é fundamental para que a gente possa ter um resultado melhor. Então, assim, a gente já viu casos em outras cidades que a comunidade não participou e fica um plano feito dentro de 4 paredes que não traz uma visão da realidade como ela é. Então, assim, a comunidade participando, trazendo as suas informações, ela com certeza traz um pouco da realidade que ela está vivendo para quem está formulando esse plano. E a partir daí que a gente possa propor soluções verdadeiras e não apenas soluções que o papel acaba aceitando de vez em quando, né? Ok, obrigado, Rafael. Agradeço a tua participação aqui no Jornal do Univates. Estou sempre à disposição. Certo. O Jornal do Univates vai ficando por aqui. Mais notícias às 6h30 na segunda edição do Jornal do Univates. Nos vemos lá.